Um fazendeiro rude caiu de amores por uma veterinária. O amor vence barreiras. O sol mau havia se erguido por trás das colinas quando Gustavo deixou a cama com o mesmo mau humor que o acompanhava todos os dias. O galo já cantava lá fora, e ele sabia que a manhã seria longa. A crise que atingira seu rebanho deixava a rotina ainda mais desgastante. Desde que o primeiro caso de doença havia surgido, ele mal dormia, preocupado em evitar que a situação piorasse. Enquanto tomava seu café, um trabalhador bateu à porta, anunciando a chegada da veterinária enviada pela cooperativa. Gustavo franziu o senho. Não estava nada animado com a ideia de um doutorzinho vindo lhe ensinar o que fazer. Levantou-se, resmungando, e caminhou até o pátio, onde o sol já iluminava a terra vermelha da fazenda. O vento soprava leve, mas ele mal notava. Sua mente estava fixada no problema à frente, resolver a crise e proteger o que era seu. Quando avistou a jovem mulher saindo da caminhonete, seu humor piorou ainda mais. Veterinária e mulher, pensou com descrença, enquanto apertava os olhos para observar melhor. Mariana usava uma camisa de linho clara, botas surradas e o cabelo preso em um coque desleixado que deixava alguns fios soltos. Trazia uma expressão serena, mas determinada. Gustavo imediatamente desconfiou. Ela parecia jovem demais para o que ele precisava. O senhor é Gustavo? Mariana perguntou, estendendo a mão com um sorriso educado. Gustavo cruzou os braços e olhou para a mão dela como se fosse algo desnecessário. Sou, e não sei se você é a pessoa certa para o trabalho? Ele deu um passo à frente, a voz grave e impaciente. Mariana manteve o sorriso, mas estreitou os olhos ligeiramente. Quer tentar resolver sozinho, então? Porque, pelo que eu vi, seus animais precisam de ajuda urgente? Gustavo bufou e virou de costas, indicando com um gesto seco que ela se disse. A veterinária o acompanhou sem perder o compasso, com a postura firme, embora estivesse ciente do olhar reprovador que ele lançava. Chegaram ao curral, onde parte do gado estava batida e alguns animais respiravam com dificuldade. É essa a situação, ele disse, apontando para os animais. Alguma solução ou vai perder tempo com teoria? Primeiro, eu examino. Depois, você pode reclamar o quanto quiser, Mariana respondeu, colocando a maleta no chão e se ajoelhando ao lado de um dos bezerros. A audácia dela pegou Gustavo de surpresa. Acostumado a ser tratado com subserviência pelos funcionários, ele não esperava ser desafiado por uma veterinária que parecia recém-saída da universidade. Enquanto Mariana examinava os animais, murmurava alguns diagnósticos para si mesma, anotando mentalmente os sinais. Gustavo observava com os braços cruzados, impaciente. Então? Ele perguntou, após alguns minutos. Vai dar conta disso ou só veio me dizer que está tudo perdido? Mariana ergueu o olhar, as sobrancelhas arqueadas. Eles têm uma infecção respiratória, provavelmente agravada pela poeira e pela umidade aqui. Com um tratamento adequado, podemos salvar o rebanho. Mas precisaremos melhorar as condições do curral. Curral? Esse curral está aqui há mais tempo que você no mundo. Nunca deu problema, Gustavo rebateu, irritado. Talvez seja hora de aceitar que algumas coisas precisam mudar, não acha? Mariana devolveu, firme, enquanto tirava um frasco de medicamentos da maleta. A resposta dela fez o sangue de Gustavo ferver. Ele não era o homem de aceitar críticas, muito menos de alguém que ele mal conhecia. Aproximou-se, os olhos faiscando. Escuta aqui, menina, começou ele, mas Mariana o interrompeu com um gesto rápido. Se não quiser que eu faça meu trabalho, é só dizer. Eu volto para a cidade e deixo você se virar sozinho. Mariana não recuou um milímetro, encarando Gustavo como quem desafia um touro no pasto. Aquela foi a primeira vez, em muito tempo, que alguém falava com Gustavo daquela forma. E, estranhamente, ele não soube como reagir. Uma mistura de irritação e curiosidade crescia dentro dele. Ela voltou ao trabalho como se nada tivesse acontecido, deixando Gustavo sozinho com seus pensamentos. A cada gesto preciso e cada decisão tomada com confiança, ele sentia sua resistência vacilar. Havia algo nela, uma firmeza silenciosa,
que ele não estava acostumado a encontrar. Quando Mariana terminou de administrar os primeiros medicamentos, ela se levantou e limpou as mãos da calça. Vou precisar de mais doses disso e de um pouco da sua paciência, se quiser que os animais melhorem. Gustavo estreitou os olhos, ainda relutante. E se eu não tiver paciência? Mariana deu um meio sorriso, o primeiro verdadeiro que ele viu no rosto dela. Vai ter que encontrar. Ou os bezerros não vão sobreviver. Aquela resposta fez algo inesperado brotar dentro de Gustavo. Pela primeira vez em muito tempo, ele riu, uma risada curta e grave, mas genuína. Mariana o encarou, surpresa, mas não disse nada. O momento foi breve, mas algo havia mudado. Uma fagulha havia sido acesa. Vamos ver do que você é capaz. Então, ele disse, com menos dureza na voz, mas ainda mantendo a fachada de homem difícil. Mas se não der certo, pode dar meia volta e nunca mais aparecer por aqui. Fechado, Mariana respondeu, confiante. Enquanto os dois retornavam ao curral para continuar o trabalho, uma coisa era certa, aquela veterinária tinha mais coragem do que Gustavo estava acostumado. E ele, ainda sem admitir, começava a gostar disso. Os dias que se seguiram à chegada de Mariana foram cheios de tensão. A fazenda parecia mais viva com ela por perto, mas também mais caótica. Cada interação entre Gustavo e Mariana era marcada por discussões e provocações sutis, como duas forças opostas que se repeliam e, ao mesmo tempo, se atraíam. A convivência forçada era inevitável. O trabalho na fazenda exigia que eles estivessem lado a lado, desde as primeiras horas da manhã até o final do dia, quando a luz do sol começava a desaparecer atrás dos campos. Gustavo era exigente com tudo e com todos, e Mariana não ficava atrás. Sempre que ele dava uma ordem seca, ela respondia com uma sugestão firme. Cada tarefa que realizavam juntos virava motivo de atrito. Esse curral precisa ser ventilado, insistia Mariana, gesticulando enquanto examinava o bocal. Ventilado? Isso aqui sempre foi assim e nunca deu problema até agora, Gustavo retrucava, carrancudo. Justamente, Gustavo. É por isso que agora você está com um gado doente. Às vezes, mudar é necessário, respondia ela, desafiando com um olhar. Ele bufava e girava os olhos para o céu como se quisesse invocar paciência divina, mas, secretamente, havia algo no jeito dela que começava a despertar sua admiração. Aquele ímpeto de Mariana, a paixão pelo que fazia, a forma como cuidava dos animais como se fossem seus. Era diferente de tudo que ele conhecia e, por isso mesmo, perturbador. Gustavo não estava acostumado com pessoas que não abaixavam a cabeça para ele. Durante as tarefas, surgiam momentos inesperados de proximidade. Uma tarde, enquanto tratavam de um bezerro agitado, seus ombros se tocaram sem querer e ambos congelaram por um segundo. Gustavo desviou o olhar rápido, mas sentiu uma estranha e quente sensação no peito. Já Mariana fingiu que nada havia acontecido, mas a leve cor em suas bochechas não passou despercebida por ele. Vamos terminar logo isso, murmurou Gustavo, tentando disfarçar o incômodo que a proximidade lhe causava. Conforme os dias passavam, pequenos gestos revelavam que, por trás da fachada rude de Gustavo, havia um homem capaz de gentilezas sutis. Uma manhã, ele deixou um cobertor dobrado sobre a cadeira de Mariana na varanda, quando percebeu que ela estava com frio na noite anterior. Outra vez, trouxe uma caneca de café para ela sem que precisasse ser pedido, embora o entregasse sem dizer uma palavra. Achei que você gostasse do seu café forte, disse ele, simplesmente, ao deixá-la com a caneca. E você ainda gosta de fingir que não se importa, Mariana respondeu com um sorriso discreto, levando a xícara aos lábios. Era uma dança silenciosa entre dois corações teimosos. Gustavo tentava manter a compostura, mas a presença de Mariana o desestabilizava cada vez mais. Enquanto isso, Mariana percebia que havia mais em Gustavo do que a casca de rudeza que ele insistia em mostrar. As palavras dele eram duras, mas os gestos denunciavam outra coisa. Cuidado, atenção, talvez até um afeto nascente que ele mesmo ainda não entendia. Os trabalhadores da fazenda também começaram a notar a mudança. Eles sussurravam entre si, trocando olhares cúmplices sempre que viam Gustavo e Mariana discutindo,
e, logo depois, compartilhando um olhar que parecia dizer mais do que as palavras. O capataz mais velho, Zeca, até fez uma piada ao vê-los juntos perto do curral. É muito barulho por nada, hein, seu Gustavo? Parece que alguém tá gostando dessa briga, comentou, com um sorriso travesso. Cuida das suas vidas, Zeca, Gustavo resmungou, mas não conseguiu disfarçar o leve rubor que subiu por seu rosto. Apesar da atração crescente, ambos desistiam a admitir o que estavam sentindo. Mariana não queria se deixar envolver por alguém tão difícil, e Gustavo, por sua vez, lutava contra a ideia de que uma mulher como ela poderia quebrar suas defesas. Mas o tempo e a convivência faziam o coração dos dois conspirar contra suas vontades. Foi em um desses momentos de inquietação que Gustavo flagrou conversando com um homem da cidade. Ele estava saindo do estábulo quando viu Mariana falando com um sujeito bem vestido, ao lado de um carro importado. Gustavo parou à distância, sem ser notado, e tentou ouvir a conversa. Com as mudanças que estou propondo, a fazenda tem potencial para prosperar. Os métodos sustentáveis são o futuro, dizia Mariana, com paixão evidente na voz. Espero que o Gustavo veja isso da mesma forma, respondeu o homem, sorrindo. Se ele aceitar, será um grande investimento. O sangue de Gustavo gelou. Ele não esperou ouvir mais nada. Tudo que sua mente processou foi a palavra investimento e a ideia de que Mariana estava planejando algo por trás dele. Então era isso. Aproveitadora, pensou, com os punhos cerrados e o olhar endurecido. Virou-se rapidamente e foi embora, sem dar chance para explicações. Naquele momento, a confiança que ele começava a desenvolver nela se quebrou em 1000 pedaços. Para Gustavo, não importava o contexto real da conversa. O orgulho e o medo de ser enganado falaram mais alto. Enquanto se afastava, a raiva crescia dentro dele como uma chama incontrolável. Deixar alguém se aproximar sempre dá nisso, murmurou para si mesmo, convencido de que não podia confiar em ninguém. Gustavo entrou na varanda da casa grande com passos pesados, os músculos dos ombros tensos e a mandíbula travada. Mariana ainda conversava com o investidor na entrada da fazenda quando ele interrompeu a conversa de maneira brusca, com os olhos ardendo de indignação. Então era isso? Ele disparou, sua voz grave coando como um trovão. Veio aqui para ganhar minha confiança e depois vender a fazenda pelas minhas costas. Mariana, surpreendida pela acusação, deu um passo à frente. Gustavo, você está entendendo tudo errado. Errado? Ele riu, uma risada amarga e incrédula. Não foi isso que eu ouvi. Está claro que você quer tirar proveito da minha crise e lucrar com isso. O investidor tentou se explicar, mas Gustavo ergueu a mão em um gesto firme, mandando embora. Sem dizer mais nada, o homem entrou no carro e saiu pela estrada de terra, deixando Mariana e Gustavo sozinhos diante de uma nuvem de poeira que se dissipava lentamente. Gustavo, se você me deixasse falar, eu poderia explicar, Mariana começou, tentando manter a calma. Não preciso de explicação, ele interrompeu, a voz carregada de rancor. Sei muito bem o tipo de gente que se aproxima quando vê uma oportunidade. E eu fui burro o suficiente para deixar isso acontecer debaixo do meu nariz. Mariana sentiu o peso das palavras dele como um soco no estômago. A dor em seu peito começou a se transformar em uma mistura de frustração e tristeza. Ela ergueu o queixo, tentando conter as lágrimas que ameaçavam transbordar. Você está me acusando de algo que eu nunca faria? Eu estava tentando ajudar. Se você não consegue ver isso, o problema não é meu. A voz dela tremia, mas não havia sinal de desistência. Gustavo deu um passo à frente, o rosto a poucos centímetros do dela, e disse com dureza: Quero você fora daqui. Agora? Mariana piscou, como se aquelas palavras tivessem rompido algo dentro dela. Respirou fundo, forçando-se a manter a cabeça erguida. Está bem. Eu vou embora. Mas não se esqueça, Gustavo, um dia você vai perceber que está cometendo um erro. E quando esse dia chegar, não estarei mais aqui. Ele ficou em silêncio, observando enquanto Mariana se virava, caminhando até a casa para pegar suas coisas. O vento balançava as folhas secas,
e o silêncio que pairou entre eles parecia mais pesado do que qualquer discussão. Gustavo assistiu a tudo, imóvel, sem perceber que cada passo que ela dava era como um pedaço dele sendo arrancado. Mariana não levou muito tempo para juntar suas poucas coisas em uma mala pequena. Ao sair da casa, passou por Gustavo sem dizer nada, o rosto firme, mas o coração em pedaços. Subiu na caminhonete da fazenda e, sem olhar para trás, arrancou pela estrada que a levaria de volta à cidade. O som do motor desapareceu na distância e Gustavo permaneceu ali, parado como uma estátua. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados. Ele cruzou os braços e olhou para o horizonte, mas, pela primeira vez, não sentiu o alívio que esperava sentir. Ao invés disso, uma sensação de vazio tomou por completo. Os dias que se seguiram foram silenciosos e monótonos. A ausência de Mariana era como uma ferida aberta que ele não sabia como curar. A fazenda, antes tão cheia de energia, agora parecia desbotada. Os animais estavam inquietos e os trabalhadores faziam o possível para manter tudo funcionando, mas nada parecia dar certo. Gustavo, que sempre se orgulhara de ser um homem prático e racional, encontrava-se perdido em pensamentos. Cada canto da fazenda trazia uma memória dela, o jeito como ela sorria ao explicar algo complicado, a paciência com os animais mais teimosos, até a maneira como ela discordava deles sem medo. O quarto dela continuava intacto, com algumas roupas deixadas para trás e o cheiro suave de seu perfume ainda impregnado nos lençóis. Certa noite, incapaz de dormir, Gustavo entrou ali e encontrou um caderno sobre a mesa. Era o diário de campo de Mariana, onde ela anotava observações sobre os animais e fazia desenhos rápidos dos projetos que planejava implementar na fazenda. Ele folheou o caderno lentamente, cada página revelando quanto ela se importava. Aquele caderno era prova de que ela jamais tentará prejudicá-lo. Ao contrário, Mariana estava pensando em maneiras de salvar a fazenda e melhorar a vida dos animais. A verdade o atingiu com força. Ele havia cometido um erro terrível. Sentou-se na cama, com o caderno entre as mãos, e pela primeira vez em muitos anos sentiu uma pontada de arrependimento profundo. As palavras dela ecoavam em sua mente: um dia você vai perceber que está cometendo um erro, e eu não estarei mais aqui. Gustavo respirou fundo, como se tentasse dissipar o peso no peito, mas era inútil. A fazenda sem Mariana era apenas um pedaço de terra, e sua vida sem ela era um vazio impossível de preencher. Ele finalmente compreendeu que, ao expulsá-la, não havia perdido apenas uma veterinária competente. Ele havia perdido a única pessoa que o fazia querer ser alguém melhor. As noites tornaram-se longas e solitárias. Ele deitava na cama, mas o sono não vinha. Seu olhar permanecia fixo no teto, enquanto a escuridão da noite parecia engolir sua mente. Cada som distante da fazenda, o mugido de um boi, o farfalhar das árvores, era um lembrete doloroso do que ele havia destruído por orgulho. Os trabalhadores notaram a mudança em Gustavo. Ele se tornara mais calado, mais sombrio. Não havia mais broncas irritadas, nem discussões intermináveis. Apenas um silêncio melancólico que pairava sobre ele como uma nuvem de chuva prestes a desabar. As primeiras chuvas da estação começaram a cair sobre a fazenda, transformando a terra seca em lama, mas ao invés de trazerem alívio, trouxeram mais problemas. Sem o cuidado meticuloso de Mariana, a saúde dos animais se deteriorava rapidamente. O gado, que antes começava a se recuperar, voltou a adoecer. Tosse, febre e cansaço se espalhavam entre os bezerros, e as vacas paravam de produzir leite. O trabalho dos empregados se tornava inútil. Os métodos improvisados não tinham o mesmo efeito dos planos meticulosamente elaborados por Mariana. Gustavo tentava manter tudo sob controle, mas cada passo parecia um esforço em vão. As soluções paliativas que ele tentava aplicar não duravam, e a frustração crescia como uma erva daninha em seu peito. O peso do silêncio que Mariana deixará para trás era insuportável. Ele jamais admitira para ninguém, mas a energia dela havia mudado não só os animais, mas também o clima da fazenda e, de algum modo, o dele. Certa noite, incapaz de continuar com a angústia que o consumia, Gustavo se forçou a voltar ao quarto onde Mariana havia ficado. O caderno que ele encontrara continuava lá, aberto sobre a mesa, como uma lembrança viva da pessoa que ele havia afastado.
Gustavo puxou uma cadeira e começou a folhear as páginas com mais atenção desta vez. A letra dela era fluida e apressada, cheia de anotações sobre cada animal que ela havia tratado. Entre os rabiscos, havia planos detalhados para um sistema de pastagem rotativa e melhorias no estábulo para evitar a propagação de doenças respiratórias. Havia também anotações mais pessoais. Coisas simples, como Gustavo precisa de mais paciência com os bezerros e ele é teimoso, mas se importa mais do que deixa transparecer. Essas pequenas observações atravessaram as defesas que ele havia construído ao longo dos anos. Ela enxergava de um jeito que ninguém jamais havia visto, e ele havia jogado isso fora por causa de orgulho e medo. Ele passou a mão pelos cabelos, sentindo o peso do arrependimento se espalhar pelo corpo. Mariana não estava tentando tirar vantagem dele. Pelo contrário, ela queria ajudá-lo a salvar a fazenda. E ele, cego pela própria desconfiança, a acusar injustamente e a expulsara sem nem lhe dar a chance de explicar. Aquela constatação apertou o peito de Gustavo, deixando-o sem ar por um instante. Não podia deixar que as coisas terminassem assim. Precisava engolir orgulho e fazer o que fosse necessário para tê-la de volta. Pela primeira vez na vida, Gustavo admitiu para si mesmo que não era apenas o bem-estar da fazenda que estava em jogo. Mariana havia se tornado essencial para sua vida, e a ideia de continuar sem ela era insuportável. Sem pensar duas vezes, ele se levantou da cadeira com uma determinação renovada. Caminhou até o armário, pegou a jaqueta e o chapéu, e saiu de casa. A noite estava escura, e a chuva caía pesada sobre o chão de terra batida, mas nada disso importava. Ele precisava vê-la. Precisava pedir perdão e, se fosse possível, reconquistar a mulher que havia transformado sua vida. Ao chegar ao estábulo, encontrou Zeca, o capataz, organizando alguns fardos de feno. Vai para onde com essa pressa toda, seu Gustavo? Perguntou o homem, surpreso ao ver o patrão em plena noite chuvosa. Vou buscar a Mariana, respondeu Gustavo, sem hesitar. Zeca sorriu, balançando a cabeça como quem já sabia o desfecho daquela história. Já estava na hora, patrão. Boa sorte. Gustavo montou em seu cavalo e saiu pela estrada de terra, a chuva batendo no rosto como um lembrete das dificuldades que ainda teria de enfrentar. Cada quilômetro que percorria parecia longo e pesado, mas ele não recuou. Estava disposto a enfrentar a rejeição, o orgulho ferido e até as risadas que poderia ouvir ao chegar à cidade. Nada disso importava mais. O que importava era Mariana. Quando finalmente avistou as luzes da clínica veterinária no centro da cidade, seu coração disparou. Desmontou do cavalo e parou por um instante na calçada, tentando recuperar o fôlego e acalmar o nervosismo que tomava conta de seu corpo. Aquele não era o tipo de situação em que Gustavo se sentia confortável. Pedir desculpas, admitir que estava errado, era algo que ele raramente fazia. Mas, desta vez, estava disposto a deixar o orgulho de lado. Ele atravessou a porta de vidro da clínica e encontrou Mariana no balcão, escrevendo algo em um papel. Ela ergueu os olhos ao ouvir o som da porta se abrindo, e a surpresa em seu rosto foi evidente. Por um momento, os dois ficaram em silêncio, apenas se olhando. Gustavo percebeu que seu coração batia mais rápido do que o normal, mas forçou-se a falar. Mariana, eu errei. E sei que, depois do que eu fiz, você tem todo o direito de não querer me ouvir. Mas eu precisava vir aqui, porque eu não posso mais fingir que está tudo bem. Ela cruzou os braços, mas ele percebeu a tensão no gesto. Havia mágoa nos olhos dela, mas também algo mais. Algo que ele esperava ser uma pequena brecha de esperança. Eu não vim aqui só pela fazenda, embora ela esteja um desastre sem você, ele continuou, um sorriso hesitante surgindo em seus lábios. Eu vim porque eu sinto sua falta, Mariana. Porque sem você, nada faz sentido. Mariana respirou fundo, como se estivesse avaliando se deveria ou não acreditar nele. A chuva continuava a bater na janela, criando um ruído suave que preenchia o silêncio entre eles. Você acha que é só dizer isso e eu vou voltar, Gustavo? A voz dela era firme, mas havia uma vulnerabilidade ali, algo que revelava o quanto aquela situação também era difícil para ela. Eu sei que não vai ser fácil, ele admitiu,
tirando o chapéu e segurando-o entre as mãos. Mas se você me der uma chance, eu prometo fazer as coisas direito dessa vez. Ela observou por um longo momento, em silêncio, enquanto a chuva lá fora parecia diminuir para um chuvisco leve. Finalmente, Mariana suspirou e disse, com um leve sorriso nos lábios: "Veremos, Gustavo. Veremos." Gustavo expirou profundamente, sentindo o cheiro leve de desinfetante que pairava na clínica. Os olhos de Mariana permaneciam fixos nele, como se estivessem tentando desvendar as intenções por trás de cada palavra dita momentos antes. Ele sabia que não seria fácil, que o orgulho e a mágoa dela não seriam vencidos com meia dúzia de frases ensaiadas. Mas ele não havia vindo até ali para desistir na primeira dificuldade. "Então é isso?" Mariana perguntou, cruzando os braços. Sua postura era fria, defensiva. "Você acha que pode aparecer depois de tudo, com esse discurso bonitinho, e eu vou simplesmente esquecer o que aconteceu?" A voz dela estava carregada de dor, e Gustavo sentiu o peso das consequências de suas ações baterem contra ele. Não tinha respostas prontas para aquilo. Tudo o que conseguia fazer era ser honesto, o que não era exatamente o seu forte. "Eu não estou pedindo para você esquecer," ele começou, passando a mão pelos cabelos encharcados pela chuva. "Estou pedindo uma chance de mostrar que posso ser melhor." Mariana ergueu uma sobrancelha, a expressão dura. "E o que garante que eu não vou perder meu tempo de novo, Gustavo?" Ele hesitou, sem saber o que dizer. O silêncio que se seguiu parecia um abismo entre eles, e ele já podia sentir o chão escorregando sob seus pés. Mas antes que pudesse tentar outra abordagem, algo inesperado aconteceu. Um cachorro de porte médio, um vira-lata marrom com orelhas caídas, saiu de trás do balcão e correu na direção de Gustavo, latindo animadamente. Gustavo deu um salto para trás, claramente surpreso. "Ei, calma aí!" exclamou, tentando afastar o cachorro com gestos desajeitados. "Que bicho é esse?" O animal, achando que ele queria brincar, saltitou em volta de Gustavo, latindo ainda mais. Gustavo deu um passo para trás e acabou tropeçando na base de um suporte de soro, derrubando com um estrondo metálico. O som ecoou pela clínica, atraindo olhares curiosos de alguns clientes e funcionários. Mariana, que até então mantinha expressão séria, mordeu o lábio inferior, lutando para não rir. Gustavo, completamente fora de sua zona de conforto, tentava se esquivar do cachorro enquanto recolhia o suporte do chão, mas suas mãos tremiam ligeiramente. Cada vez que ele se abaixava para levantar algo, o cão corria até ele, lambendo seu rosto com entusiasmo. "Mas que diabos, alguém controla esse bicho?" Gustavo gritou, quase implorando, enquanto se levantava de maneira desajeitada. As gargalhadas começaram baixinho entre os funcionários da clínica, e até alguns clientes não conseguiram conter o riso. Mariana, por sua vez, cobriu a boca com a mão, mas os ombros tremiam de tanto esforço para não explodir em risadas. O cachorro, decidido a não deixar Gustavo em paz, correu ao redor dele, e Gustavo girava de um lado para o outro, tentando não pisar no animal. Em um momento de puro desespero, ele tropeçou de novo e caiu sentado no chão, soltando um suspiro desesperado. "Ótimo!" murmurou, olhando para cima, onde Mariana o encarava com o mesmo olhar divertido que ele temia e desejava ver. Agora eu perdi até a dignidade. Mariana finalmente não conseguiu se segurar. Soltou uma risada alta, um som leve e verdadeiro, que parecia iluminar toda a clínica. Gustavo, ainda sentado no chão, percebeu que aquela risada era o som mais bonito que ele ouvirá em muito tempo. Mesmo estando na pior situação possível, ele sentiu algo como um pequeno triunfo. Se ao menos pudesse continuar fazendo-a rir, talvez ainda houvesse esperança. Sem se levantar, ele enfiou a mão no bolso da jaqueta encharcada e tirou de lá um buquê de flores completamente amassado. Eram flores do campo, que ele havia apanhado rapidamente antes de sair de casa. Agora, estavam encharcadas e disformes, mas era tudo que ele tinha. Com um sorriso tímido, ele estendeu o buquê na direção de Mariana, ainda sentado no chão da clínica, ao lado do cachorro que agora lambia sua bota. "Eu sei que não sou exatamente o príncipe encantado que você merece, mas... Mariana, eu amo você."
E se você não voltar comigo, acho que os bezerros vão morrer, e eu também. Aquela declaração improvisada e completamente desajeitada arrancou uma nova onda de risos dos presentes. Mariana olhou para ele, com as mãos na cintura, tentando manter a postura, mas havia uma leveza em seu olhar agora, como se as barreiras começassem a se romper. Você é um bobo, Gustavo, ela disse, balançando a cabeça, ainda rindo. Talvez eu seja, ele respondeu, com um sorriso mais confiante desta vez. Mas sou um bobo completamente apaixonado por você. Mariana observou por um instante, como se estivesse avaliando a situação. Então, ela estendeu a mão para ajudá-lo a se levantar. Gustavo pegou a mão dela e se levantou, mas, em sua pressa, acabou tropeçando novamente no cachorro, quase puxando Mariana junto. Pelo amor de Deus, alguém tire esse cachorro daqui! Ele exclamou, arrancando risos ainda mais altos de todos. Mariana finalmente parou de resistir e sorriu para ele, um sorriso sincero, cheio de afeto e algo mais profundo. Está bem, seu bobo. Mas se vamos tentar isso, tem que ser direito. Sem mais expulsões no meio da noite e sem mais mal-entendidos. Prometo, disse Gustavo, com o olhar mais sério que conseguia. Sem mais besteiras. Os dois ficaram ali, se encarando por um momento, e havia algo de mágico naquele instante. A chuva fina continuava a cair lá fora, mas dentro da clínica, Gustavo sentia-se, pela primeira vez em muito tempo, em casa. Mariana suspirou e soltou a mão de Gustavo devagar, como se ainda processasse tudo o que ele havia dito. Havia mágoa em seu coração, mas também algo mais forte, a certeza de que, por trás das grosserias e da teimosia, ele era um homem que estava, finalmente, aprendendo a amar. A sinceridade nos olhos dele era inegável, e isso quebrou a última barreira que ela tentava manter de pé. Tudo bem, Gustavo, ela disse, em um tom mais suave, mas ainda firme. Eu acredito que você está tentando. E se vamos mesmo tentar isso juntos, quero que entenda uma coisa, nada mais de você tomando decisões sozinho. Se voltarmos para a fazenda, será como parceiros. E não só no trabalho, mas na vida. Gustavo assentiu sem hesitar. Eu prometo, Mariana. Sem mais teimosia, ou pelo menos, menos teimosia, corrigiu, arrancando uma risada leve dela. Eles trocaram um olhar que dizia mais do que qualquer palavra. Não havia mais espaço para mal-entendidos ou orgulho ferido. Agora, havia o entendimento silencioso, uma confiança sendo reconstruída. Mariana pegou seu casaco e, juntos, sob a chuva fina, partiram para a fazenda. Os primeiros dias de volta à fazenda foram diferentes de tudo que haviam vivido até ali. A tensão que antes marcava a convivência entre eles deu lugar a uma leveza surpreendente. Mariana cuidava dos animais com o mesmo zelo de sempre, mas agora havia uma cumplicidade com Gustavo que tornava o trabalho mais prazeroso. Eles trocavam olhares cúmplices no meio do curral, riam juntos dos tropeços inevitáveis do dia a dia, e até as broncas de Gustavo tinham um tom mais suave. Em uma tarde ensolarada, enquanto limpavam o estábulo juntos, Mariana ergueu um balde cheio de água e, sem aviso, jogou sobre Gustavo, que arregalou os olhos em choque. Isso é por todas as vezes que você foi grosseiro, ela brincou, rindo alto ao ver a expressão dele. Gustavo, fingindo indignação, pegou outro balde e jogou a água de volta nela, transformando o estábulo em um verdadeiro campo de batalha aquático. Ambos riram até perder o fôlego, caindo sentados no feno, encharcados, mais felizes como nunca. A fazenda, assim como o relacionamento deles, florescia novamente. Os animais estavam saudáveis, a produção de leite aumentava, e cada projeto de Mariana para melhorar a estrutura do lugar começava a dar frutos. O trabalho duro era recompensado com noites tranquilas, em que eles conversavam sobre as estrelas ou preparavam jantares simples na varanda da casa. Gustavo, que antes mal sabia expressar seus sentimentos, agora não escondia o quanto gostava de tê-la por perto. Com o passar dos meses, a parceria entre eles se consolidou. Mariana sentia-se finalmente em casa, e Gustavo descobria um lado de si mesmo que não sabia que existia, um homem capaz de cuidar, de ouvir e de amar sem reservas. Cada momento juntos era uma construção silenciosa do futuro que ambos queriam. E era exatamente isso que faziam,
construíam uma vida, uma família, um sonho compartilhado. Então, em uma manhã de primavera, exatamente um ano depois do retorno de Mariana, aconteceu o que eles vinham planejando com carinho. A cerimônia de casamento foi simples, realizada sob um caramanchão coberto de flores silvestres, no campo aberto da fazenda. Amigos próximos e os trabalhadores, que já eram parte da família, participaram com sorrisos genuínos. Mariana usava um vestido leve, esvoaçante, e Gustavo, com a barba cuidadosamente aparada e um terno modesto, parecia o homem mais feliz do mundo. Enquanto trocavam votos, o céu limpo e o canto dos pássaros criavam uma trilha sonora perfeita para aquele momento. Gustavo segurava as mãos dela com firmeza, olhando em seus olhos como se nada mais no mundo existisse. Mariana, eu prometo que, daqui para frente, cada passo será ao seu lado. Não como o homem teimoso que você conheceu, mas como alguém disposto a aprender e a melhorar todos os dias. Ela sorriu, e os olhos dela brilhavam com uma mistura de felicidade e emoção. E eu prometo que serei sua parceira em tudo. No trabalho, na alegria e até quando você merecer uns baldes de água na cabeça. Os convidados riram, e Gustavo beijou Mariana com uma intensidade cheia de ternura, sob aplausos e gritos de alegria. O dia da celebração se estendeu até o pôr do sol, com um banquete simples, danças improvisadas e risadas espalhadas pela varanda da casa. Quando a noite caiu, eles ficaram sozinhos, observando o céu estrelado, sabendo que aquele era apenas o começo de uma nova fase. A vida não seria sempre fácil, mas, juntos, estavam prontos para enfrentar o que viesse. Alguns meses depois, uma novidade trouxe ainda mais luz para a fazenda. Mariana estava grávida. A notícia foi recebida com sorrisos e abraços, e Gustavo, que antes temia qualquer tipo de mudança, agora não conseguia conter a empolgação. Ele passava as noites conversando com a barriga de Mariana, dizendo ao bebê como seria bem-vindo e como não via a hora de ensiná-lo a andar a cavalo, e também a se defender dos baldes de água da mãe. Enquanto preparavam a casa para a chegada do bebê, Gustavo e Mariana se pegavam sonhando acordados com o futuro. A cada dia, construíam mais do que uma fazenda próspera. Construíam uma família, uma vida compartilhada e um amor que havia vencido o orgulho e os tropeços do caminho. E, finalmente, Gustavo compreendeu que, ao lado de Mariana, ele não era apenas um fazendeiro melhor. Era um homem completo. O vento soprava leve pelos campos, e a fazenda florescia sob o cuidado deles. Os desafios continuariam, é claro. Mas agora, com Mariana ao seu lado, Gustavo sabia que não importava o que acontecesse, eles enfrentariam tudo juntos. E isso era mais do que ele poderia ter sonhado algum dia. Se você gostou da história, por favor deixe nos comentários e dê seu like. Gosto de ler a opinião de vocês.